Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui com mais um episódio do ZeroCast e vamos ter uma entrevista especial com o professor Marcos Reis. Estamos aqui com ele. Muito obrigado, doutor, por aceitar o meu convite, o nosso convite. Obrigado. De estar aqui hoje falando um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho da sua trajetória. E, primeiramente, nós queremos saber quem é o professor Marcos Reis. O professor Marcos Reis é um cristão, pai de uma criança maravilhosa, casado com uma esposa maravilhosa e que escolheu Araguaína para assentar raízes. E escolheu aqui também para dedicar a sua vida na instrução de vidas através do ensino. Olha, que legal. Gente, e a esposa dele está aqui também com a gente, viu? Linda, maravilhosa ela, e assim, vocês estão observando que nós estamos num espaço muito lindo, bem aconchegante, né, e assim, é muito bonito aqui, viu, doutor? Obrigado. Muito bonito mesmo. Obrigado. E sim, vamos falar um pouquinho mais, né, gente? Vamos entrar um pouquinho mais na vida dele, tá? Entre tantas funções, né, advogado, jornalista, historiador, né, escritor, professor, qual delas, assim, que define mais o senhor? Eu costumo me apresentar como professor, por uma razão muito simples. A profissão docente é a vocação, é um ministério que me foi entregue e, acima de tudo, é aquilo que me dá mais prazer, aquilo que me devolve a alegria. Sim. De um dia de cansaço, de um dia, talvez, até mesmo diante de diversos desafios. A advocacia vem em segundo lugar, mas não de só menos importância, até porque, por ela, nós conseguimos fazer justiça a quem precisa, auxiliar a quem precisa. E juntei as duas coisas. Hoje sou professor universitário, professor de direito penal, de criminologia, de processo penal. Atribuo a isso também um verdadeiro legado de família, até porque meus pais vieram da educação e também vieram do mundo jurídico, e isso me traz alegria, me traz satisfação, me traz contentamento fazer tanto a advocacia quanto a educação universitária. Sim, sim. E assim, o senhor passou por instituições fora do Brasil, né? Harvard também. Isso, fizemos recentemente um curso de atualização em Justice. É um curso que promove uma visão lógica, uma nova visão a partir de problemáticas sociais, problemáticas humanas e que impunge, né? Ela promove essa visão mais lógica da justiça, o que de fato é a justiça, como ela pode ser aplicada. Isso tem sido de toda sorte um diferencial na minha atribuição, tanto docente quanto no exercício da advocacia, exatamente por entender o lado do outro, tentar trazer o problema e as dores do outro para a solução de problema. Sim, é verdade, isso faz toda uma diferença. E assim, qual foi assim, o maior desafio de... Vamos voltar um pouquinho para a parte do curso de Direito, né? Qual foi o maior desafio para coordenar o curso de Direitos? Bom, no período em que estive à frente da Faculdade de Direito do Unitepac, nós tivemos 2 episódios de nível mundial, de escala global. O primeiro foi a pandemia por Covid-19. Assumimos o curso em 2019 com pouco mais de 400 pessoas, eu acredito, não me recordo agora números exatos. Sim, sim. Mas percebemos que o desafio maior foi mantê-los e garantir que eles também conquistassem os sonhos que haviam depositado na mão da instituição. A pandemia veio, afastou a todos nós, nos impôs um desafio de fazer educação por via remota e, de certa maneira, impediu que muitas metodologias fossem desenvolvidas durante esse período. Foi desafiador por uma razão muito simples. Nem todo estudante tem os mesmos recursos que os outros têm. É verdade. Na sala de aula, todos são iguais. Fora da sala de aula, a gente já tem esses desafios. Esse foi o primeiro grande desafio. Sim. O segundo grande desafio foi entender a necessidade do nosso aluno. E quando nós percebemos um aluno que precisava de algo mais prático, de algo mais voltado à vida prática, nós fizemos uma guinada na condução da coordenação, na condução do curso, permitindo que o nosso aluno tivesse um aprendizado prático desde o primeiro semestre. O aluno já entrava fazendo. Era um lema que eu utilizava sempre, aprender a fazer fazendo. Sim. Nesse período,
nós tivemos diversas iniciativas e contamos com o apoio de diversas instituições. A primeira iniciativa foi o projeto Vereador por um Dia. Os alunos do primeiro período iam até a Câmara Municipal, realizavam uma sessão legislativa com todos os atributos de um vereador, com toda a liturgia do cargo, e aquilo era assistido pela população. Eles agiam no primeiro período, atuavam já desde o primeiro período e se permitiam viver um pouco da rotina do poder legislativo. Às vezes a gente tem aquela situação de, bom, no curso de Direito você vai ver só o judiciário. Na verdade, a gente precisa entender que o direito não responde tudo. Então, por isso a gente tivemos essa iniciativa, contamos com o apoio também de parlamentares do município, recebemos o apoio também das outras instituições, e isso tem sido repetido, né? Desde 2019 até hoje tem sido repetido pela Câmara Municipal com os alunos do curso de Direito. Que bom, isso é realmente um grande incentivo, né, para eles, para todos eles, porque você falando sobre essa questão da pandemia, realmente, assim, muitos alunos até desistiram, né, um pouco, porque a realidade é bem diferente, né, como o senhor falou, dentro da sala de aula todos são iguais, porém fora, cada um tem seus desafios, suas dificuldades, né? Exato. E aí, para dar continuidade nessa questão da pandemia foi bem difícil, acho que... Foi desafiador, mas de certa forma foi compensador. Sim. A gente percebeu exatamente qual era a verdadeira necessidade do ser humano. Sabe, Janete, eu costumo dizer o seguinte, para todos, a educação é um dom, a educação nasce com o ser humano, agora você precisa saber lapidar a educação. Verdade. Todo ser humano é um diamante que está dentro de uma pedra bruta. E o professor tem essa incumbência, o professor tem esse ministério. Quando você se afasta desse convívio, a gente não tem como dizer de que forma essa pessoa está sendo lapidada. E hoje me honra saber que grande parte dos advogados e advogadas aqui da cidade e também dos estados ao redor tiveram uma passagem pela minha sala de aula. Pude participar direto ou indiretamente da vida e da formação profissional desses alunos e, acima de tudo, perceber que, ao receberem um atendimento e uma educação humanizada, eles possam também transmitir isso onde estiverem. Exatamente, isso é de extrema importância. E assim, os seus alunos falam muito bem do senhor, viu? Obrigado, eu ouço bom, né? muitas, inclusive assim, o Paulo Franco, nosso amigo, né, que entrou em contato e aí ele falou, Janete, tem uma pessoa especial para ti, que você vai gostar muito. O nosso professor, que bom. Realmente Paulo, obrigado. tem muitas boas recomendações. Professor, então, eu gosto de ter minha colinha, tá? Porque às vezes eu não lembro de fazer todas as perguntas, mas vocês sabem que eu estou sempre com a minha cola. E aproveitando, eu quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, tá? Porque a gente conta também com a ajuda de vocês para toda a nossa conversa, né, que é bem de grande relevância, possam chegar ao máximo de pessoas possível, que pode também ajudar você, né, uma inspiração para você também aí dar uma enguinada na sua vida, tá bom, gente? Continua aqui com a gente, ainda tem muita coisa legal. Professor, então, o senhor é professor também da área de criminologia, né? Dessa parte. Penal, processual, né? Então, assim, qual é a sua estratégia para cativar esses alunos nessa área? Porque, assim, eu acho que a pessoa tem que ter esse dom também, né? De querer. Quando eles estão fazendo o curso, eles já sabem qual é a área que eles querem seguir? Eu não sei se eu estou falando certo. Ou, como você falou, né? Eu quero a área de criminologia, de penal. Outras pessoas já querem a área de... Qual, mais ou menos? Que eu trabalhista, previdenciário. Isso, exatamente. E aí, assim, o pessoal já chegam lá já querendo essa área da criminologia, porque é bem difícil, né? Bom, na verdade, ela atrai pelos dramas da vida. Você falou logo no começo que entre a minha profissão docente, advocacia, também tive uma passagem pelo jornalismo e jornalismo policial. Através do estudo das crônicas policiais, a narrativa dos fatos da cidade, nós percebemos que o crime está dentro da vida humana desde que o mundo é mundo. Isso. Né? Inclusive,
a gente vê que a história humana, lá nos primórdios, segundo o livro de Gênesis nas Escrituras, Caim foi o primeiro homicida, segundo a história bíblica. Então, desde que os tempos bíblicos, desde que há a escrita, se registra o crime. Quando o aluno chega na faculdade, ele já vem com a predisposição para discutir um pouco o seu conhecimento comum, o que ele vive aqui, o que ele traz da sociedade, o que ele atrai da sua vivência comum, e lá dentro ele descobre um espaço livre, um espaço democrático, um espaço onde ele pode desenvolver também o seu conhecimento e receber informações, desenvolver essas informações e também absorver novos conhecimentos. No entanto, há uma história. O meu pai era advogado já há mais de 50 anos, teve uma passagem muito bonita pela advocacia. Então já vem da família, né? Já é de família, já está no pedigree. Ele dizia que na faculdade o aluno namora com o direito penal, mas casa-se com o direito do trabalho, com o direito civil, com o previdenciário, porque, segundo a praxe da advocacia, é aquela advocacia que te dá um retorno talvez mais rápido, em relação de honorários, em relação a menor periculosidade. E as pessoas pensam, a advocacia criminal é perigosa? Eu costumo dizer o seguinte, Janete... Já fez a pergunta que eu queria. Ah, sim. Aproveita. Não, ótimo, já entrou. Pode falar. É perigosa? Na verdade, todas as profissões são perigosas para quem é desonesto. Boa. Todas as profissões são perigosas para quem é desonesto. E onde é que reside a desonestidade? É em vender um produto que não existe, em oferecer um serviço que não existe, que não vai ser prestado, iludir a pessoa que aquilo vai funcionar, que vai ter uma solução, quando não há uma solução. Verdade. Há uma expressão muito forte de Martim Lutero, quando ele diz que é preferível nós vivermos separados por uma verdade do que unidos por 1000 mentiras. A bem da verdade, o cliente criminal, quando procura o advogado e quando procura o profissional, ele não quer nada além do que a sua liberdade. Eu digo em sala, ele não precisa de um quadro na parede com uma sentença dizendo que ele está absolvido, ele só quer a liberdade, viver a sua vida, trabalhar, cuidar das suas coisas. E o que o advogado criminalista deve fazer? Minha leitura, minha percepção, não é prometer a ele aquilo que não se pode fazer, mas garantir que na busca desse resultado haja o melhor empenho. E o criminalista nem sempre procura a absolvição. O criminalista procura a pena justa, e de repente essa pena justa agrada ao condenado, porque entende que merece aquela pena, satisfaz a sociedade porque entende que foi um castigo merecido aplicado a quem cometeu um crime. Isso. E apazigua a sociedade. Mas infelizmente não é bem assim que às vezes acontece, né? Em relação a pessoa que foi condenado, né? Então, o condenado, geralmente, o que ele quer é sair a qualquer custo, né? Aí, infelizmente, é onde entram alguns advogados, né? Que querem a qualquer custo soltar, né? Eu, particularmente, não uso essa expressão soltar. Soltar no sentido de... Entendi. Mas eu costumo dizer, infelizmente, né, não posso dizer que todos, mas por algum colega que eventualmente caia nessa fraqueza, haja aquela promessa de devolver a liberdade à pessoa sem qualquer tipo de procedimento. Então, qual é o maior perigo hoje na advocacia criminal? É que, como o mundo inteiro está acostumado naquele sistema fast food, eu pago e levo, o cliente chega, ou então a família do cliente chega com o advogado, é tanto, tá aqui. Quando é que ele vai sair? É isso que eles esperam. Que ele quer. E essa busca desenfreada por riqueza, por valores, por poder, por ganância, infelizmente acaba levando muitos colegas a trilhar esse caminho duvidoso. E infelizmente muitos têm pagado com a vida. Isso, é aí onde se torna perigoso, né? Exato. O perigo está aí. Como exatamente o senhor falou no início, né? A questão é ser honesto. Exatamente, ser honesto, ser verdadeiro. É tão bom, Janete, eu costumo dizer isso para todos. Você, às vezes, olhar para sua casa, não ter aquela opulência que muitas vezes as pessoas sonham, mas você dormir tranquilo. Você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você sair às ruas de cabeça erguida e ser, por exemplo,
cumprimentado por um bem que você fez a qualquer outra pessoa. Exatamente, porque também existe muitos inocentes, né? Exatamente. Que precisam, que a pessoa é acusado e é inocente. Então, eu sei que deve ser muito bom a sensação de conseguir provar a inocência, né? Exatamente. E a inocência é um estado natural do ser humano. Eu costumo dizer em sala sempre, você nasce inocente, mas para você ser considerado culpado existe todo um procedimento. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas já entram condenadas e lutam para saírem inocentadas. Isso. Houve essa inversão de valores. Exatamente. E é bíblico, né? Que no fim dos tempos o errado iria se tornar certo e o certo o errado, né? Então, e devido às redes sociais também, que é ensinado muitas coisas ruins, né? Porque infelizmente as redes sociais estão para nos ajudar, porém ensina muita coisa errada. Sim. Esse tem sido também uma preocupação nova do direito penal, né? Quando você trata a nova realidade, talvez de repente a gente vai trabalhar isso, tratar isso ainda aqui, essa nova realidade, esse novo ambiente que a gente discute, que desconhece fronteiras, que desconhece qualquer tipo de barreira. Hoje nós estamos completamente dependentes, vulneráveis e até mesmo extremamente umbilicalmente ligados a essa necessidade de estarmos conectados. Exatamente. E isso é, às vezes, muito ruim também. Mas eu estou aqui só para ouvir, tá? Eu estou aqui para falar bem pouco mesmo. O senhor pode falar que aqui eu estou à disposição. Então, o senhor tem uma atuação forte em causas sociais, né? Especialmente no combate à violência doméstica, é isso? Sim, sim. Qual foi a experiência assim, mais transformadora para o senhor nesse campo? Olha, Janete, eu venho de uma família que trabalha muito que trabalhou em mim e nos meus irmãos, sobretudo na nossa formação cristã e na nossa formação profissional, o lado humano, reconhecer o lado humano e entender que os outros também sentem as mesmas dores. E um fato que me chamou a atenção, a minha história é bem interessante. Tá? As pessoas perguntam, por que você escolheu Araguaína para viver? Eu, a bem da verdade, talvez tinha passado antes do meu casamento aqui nessa cidade, pelo menos 3 ou 4 vezes em viagem. Nunca imaginei que viesse para cá. Sério? Só lhe cortando, o senhor é de onde mesmo? Belém do Pará. Belém do Pará, tá. Isso, veio de lá. E aí, quando me casei, minha esposa disse, venha experimentar a cidade, conhecer uma cidade boa. Eu estava um pouco reticente, mas ao mesmo tempo eu disse, vamos. Eu sou de uma família portuguesa e português nunca teve medo de enfrentar o mar. Vamos enfrentar esse mar. E vim para cá com poucos livros e pouco mais de R$250 na carteira. Eu conto isso para todo mundo. E comecei a exercer a advocacia de forma voluntária. Em uma certa ocasião, me chamaram, né, uma pessoa conhecida disse, olha, alguém precisa do seu atendimento na delegacia de polícia, na delegacia de flagrantes. E lá chegando, antes de conversar com a pessoa que teria me convocado, eu encontrei 2 senhoras. Uma delas estava algemada, presa num daqueles bancos aguardando atendimento. Sim. E ela toda suja, né, aparentemente ali transtornada, com fome e chorando muito. Eu tomei a iniciativa e perguntei a ela o que havia acontecido. Não, o que aconteceu foi que o meu marido, meu então companheiro, bêbado, entrou em casa e começou a discutir, tentou me agredir por alguma razão. Eu não vou lembrar detalhes, mas ela disse que no momento em que ela estava fazendo alguma coisa na cozinha, não me recordo agora, ela, para se desvencilhar do marido, atacou com a faca, uma faquinha de cozinha. E o marido correu, ela também correu, o marido correu para pedir ajuda, ela correu para se esconder e aí prenderam ela em flagrante por conta da situação. E ela disse, eu só estou aqui porque eu estava preservando a minha vida. Ele veio bêbado e aquilo dali, de certa forma, me comoveu. E disse... Em defesa, né? Agiu em legítima defesa. Nesse entendimento, eu disse, vou lhe ajudar. Disse, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Disse, mas eu não estou lhe cobrando dinheiro. Olha... Eu quero que a senhora saia daqui e vá viver sua vida. Não é justo. A senhora estava se defendendo e era visível o desespero daquela mulher. E aquilo, de certa maneira, me deixou tocado. Há algum tempo depois fui convidado pelo então presidente da subseção, Dr. Quezado. Vamos participar de uma campanha da OAB, a campanha Homem de Verdade Não Bate em Mulher. Tiramos algumas fotos,
algumas imagens foram espalhadas pela cidade, e aquilo dali entendi como se fosse uma convocação da minha própria consciência. E então, desde 2019, Janete, esse escritório e a minha equipe não cobra nenhum centavo de real de honorários para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Isso tem sido o meu lema desde 2019, quando assumi essa bandeira aqui. Olha, que legal, gente, né? Então, assim, isso é como se fosse... É Deus usando, né? Na verdade. Eu acredito que sim. É sim, porque tem muitas mulheres muito, muito vulneráveis e que realmente elas estão presas a um casamento que elas não têm para onde correr, porque não estudaram, dedicaram a vida aos seus maridos, né, aos filhos, e que não têm, de fato, nenhum trabalho, né? Então, realmente, nesse sentido... Parabéns, viu? Muito. Isso aí é difícil a gente ver hoje, no dia de hoje, porque as pessoas elas estão voltadas a querer dinheiro financeiro, né? Muitas ganâncias. Hoje em dia a gente vê de tudo. E isso realmente é elogiável da sua parte. Eu agradeço, Janete, mas eu prefiro que você não me parabenize por isso, porque eu entendo que isso nada mais é do que o cumprimento do meu juramento quando eu ascendi à advocacia, que seria defender aos injustiçados e aqueles que dela necessitarem. Para mim é um cumprimento de compromisso, mas ao mesmo tempo é uma vocação. A minha dissertação de mestrado, e aproveito a oportunidade até para agradecer publicamente ao professor Jefferson Bacelar, que foi o meu orientador na Universidade da Amazônia, em Belém, nós discutimos a respeito das medidas de proteção, das medidas cautelares de proteção à mulher vítima de feminicídio. O trabalho foi exatamente traçado sobre as mulheres que foram vítimas de feminicídio. Quantas delas, e é óbvio, a gente não precisa considerar que nem todos os casos de feminicídio são registrados ou tentativas de feminicídio são registrados. Verdade. Mas a partir dali nos despertou a atenção. Existe uma cifra, e a ciência chama isso de cifra negra. É uma quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de ataque e o Estado não lhes dá proteção. E aí, nessa discussão, analisando o que o Estado do Tocantins tem feito, entre todos os estados da Amazônia Legal, que foi o centro da minha pesquisa, o Estado do Tocantins tem sido um dos mais eficazes nesse sentido, tem sido um dos mais atuantes nesse sentido. Mas ainda assim existem temas e necessidades que o Estado precisa promover às mulheres vítimas, que talvez hoje seria extremamente polêmico. Aproveito aqui a oportunidade. Eu particularmente defendo que algumas medidas de proteção, aquilo que chama de medida protetiva, são talvez ineficazes quando a metodologia utilizada não garante total proteção à mulher vítima. Um exemplo, o afastamento domiciliar. A mulher sai de casa, ou melhor, perdão, o agressor sai de casa, a mulher fica em casa. Mas quem garante que ao redor da casa o agressor não vai em algum momento aparecer para perpetrar o mal? E sempre acontece, né? Sempre acontece. E um dos meus posicionamentos bastante polêmicos é no seguinte sentido: isso se resolve muito simplesmente. A mulher vítima, e aí, claro, falando de política pública, precisa de toda uma conscientização, poderia ter direito a portar arma de fogo para se defender. É um posicionamento que eu defendo. Há todo um critério político, jurídico, discussão econômica, mas o resultado talvez fosse uma redução considerável de feminicídios. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ela não vai estar tão vulnerável, né? Assim, eu penso nesse sentido de que um homem, sabendo que uma mulher que ele agrediu e que ele persegue, né, e sabendo que ela está protegida dessa forma, eu acredito que ele já teria um pouquinho mais de medo. Sim, né? Sim. Assim, Janete, há casos e casos, né? A gente procura sempre considerar e ponderar os fatores. Sim. Mas uma medida, se a gente fosse utilizar a lógica absoluta para isso, talvez houvesse um decréscimo considerável das ações de feminicídio. Óbvio que a justiça brasileira precisa de mais evidências científicas, a gente precisa também trabalhar com dados verdadeiros, mas olhando pelo sentido natural e pelo sentido instintivo, é aquele velho ditado: se você tem como se defender,
você vai ter uma proteção melhor. Você vai ter uma eficácia melhor na garantia da sua vida. Exatamente, eu acredito. E assim, é algo a se pensar. Acredito que deve ser bem difícil, né? Como o senhor já falou, mas quem sabe essa lei, surge essa lei, ela é aprovada, né? Fator também, Janete, que diz respeito ao mau uso da lei. Infelizmente, nós entendemos que a lei precisa proteger a ambos. Eu não posso simplesmente garantir que a mulher vítima de violência doméstica também não seja fiscalizada se ela usa a lei para fins que não sejam lícitos. Exatamente. Né? Em inúmeros casos, a própria literatura jurídica e criminológica nos aponta que algumas mulheres usam o mecanismo da legislação para pura vingança. E nesse sentido, precisa também um cuidado maior. Tem um coraçãozinho ali que ninguém conhece, ninguém sabe, só Deus. É verdade. Né? Bom, doutor, vamos seguir aqui um pouquinho, passar um pouquinho mais para frente sobre um pouco mais da sua vida. Como que nasceu essa ideia de fundar a Academia Tocantinense de Júri? A Academia Tocantinense de Júri nasceu de uma visita que fiz ao meu então professor, que Deus o tenha, Oswaldo Serrão. Oswaldo Serrão era professor, foi meu professor de Direito Processual Penal na universidade, foi amigo pessoal do meu pai, foram colegas de faculdade. Que legal! Um negócio interessante. O professor Oswaldo Serrão era presidente nacional da Abracrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, instituição a qual pertenço. E à época, quando eu havia assumido a coordenação da faculdade, eu disse a ele: professor, eu vou visitá-lo, farei uma visita institucional. Ele estava em Belém do Pará e disse: vou até aí, porque hoje o senhor é o presidente da Abracrim. E a Abracrim tem espaço aqui na universidade. Eu quero muito que a Abracrim esteja aqui com a gente. E ele: pois venha, filho, fique à vontade, vai ter muito assunto para a gente conversar. Só que o interessante é que naquele dia nós não tivemos muito assunto para conversar, porque eu levei papai e os dois se encontraram e ficaram conversando sobre assuntos das suas épocas de faculdade. E experiências na advocacia, e casos, e processos, isso e aquilo. Eu entendi aquilo como uma oportunidade. Eu disse: puxa vida, eu estou aqui diante de duas mentes com mais de meio século de experiência na advocacia. Eu vou me sentar, vou ouvir e vou absorver aquilo tudo. Aproveitou, hein? Exatamente. Foi uma imersão. E ele havia sugerido, como ele é o fundador, foi o fundador da Academia Paraense de Júri, e disse: Marcos, tente isso no Tocantins. E o projeto está lançado, né? Inclusive agora a partir desse semestre nós já iremos reunir alguns colegas alunos e antigos alunos para a gente dar seguimento a algumas atividades de preparação, de qualificação, exatamente para o júri. Olha que legal, gente. Realmente foi uma grande oportunidade, né? E uma coincidência muito grande, boa, né? Muito boa também. Bom, quando fala que a presidência é a ADEFAS? ADEFAS. É a ADEFAS no Tocantins, deve ter trazido muitos curiosos, né? E complexos também. Tem algum exemplo que possa compartilhar, assim, sem quebrar... O que é a ADEFAS? A ADEFAS é a Associação de Direito de Família e Sucessões. É uma associação que protege o direito de família, é uma área que eu também trabalho. Sim. Exatamente como correlata a defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. E nesse contexto eu fui muito calorosamente recepcionado pela doutora Regina Beatriz, que é a nossa presidente nacional. Doutora Regina Beatriz é professora de Direito Civil e Direito de Família, tem uma participação muito grande nas discussões, sobretudo no Congresso Nacional, no que tange a reforma do Código de Processo Civil, do Código Civil, de legislações paralelas que dizem respeito ao direito de família. Sim. Parece estranho, mas o direito penal encontra-se também umbilicalmente vinculado à família. A maioria dos crimes acontece quase que sempre dentro de casa. Sim. Ou por relações de bastante vínculo com a família. E a partir disso, ela me outorgou a missão, disse: não, represente a nossa ADEFAS lá no Tocantins. E hoje nós temos já um trabalho, desenvolvemos esse trabalho desde 2019, quando veio para cá a primeira delegação, e a gente continua representando a ADEFAS, publicando recentemente, nós publicamos uma obra pela editora Almedina, de Coimbra, em Portugal, uma obra bilíngue. Ela foi lançada em Portugal, Espanha, México, Peru, Argentina e Brasil. Né? Depois eu mostro um exemplar, eu tenho talvez só um ainda por aqui, porque
né? Foram esgotados. Tem tantos livros aqui, gente, se vocês... Depois o Gabriel vai mostrar aqui para vocês, assim, quantos livros tem. É um ambiente bem, assim, o sonho de vários advogados. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre livro, né? Qual livro, assim, fora do campo de direito, que mais influenciou a sua vida? A Bíblia Sagrada. Olha, boa resposta, é verdade. A Bíblia me acompanha desde a minha infância. Eu aprendi a ler com a Bíblia ao lado. E de todos os livros bíblicos, eu me recordo sempre dos ensinamentos de Salomão em Provérbios. Todos os dias eu acordo, faço as minhas orações e procuro aprender alguma coisa a mais em Provérbios com Salomão. Os outros livros são maravilhosos, são inspirados, mas para mim, sem sombra de dúvidas, a Bíblia Sagrada foi o que me influenciou. Esses dias eu estava conversando com meu marido, né? Às vezes a gente deita numa rede lá e fica falando sobre todos os assuntos. E aí a gente estava falando sobre o código. O código, ele veio, assim, na minha concepção, ele veio muito inspirado também na Bíblia. Porque lá na Bíblia tem o que pode, o que não pode fazer. Eu sei que isso vem de cada ser humano, né? Do caráter de cada um. Porém, na Bíblia, ela é como se fosse nosso manual de instrução. Sim. E lá tem escrito, né? Vários assuntos do passado que aconteceram, inclusive, como você citou desde o início, de Caim matou Abel, como que eles faziam para, às vezes, fugir de um certo crime. Então, tem vários exemplos do passado que servem para nós nos nossos dias. Ela é como se fosse o nosso manual de instrução. Sim. Então, realmente, a Bíblia ela é fundamental na vida de todos. Sim. Todas as pessoas. Isso, e no direito brasileiro, se nós pararmos com uma certa atenção e sensibilidade, o direito brasileiro é completamente influenciado pelas escrituras e, sobretudo, pelo Pentateuco. Quando o Brasil foi construído a partir da conquista colonial e a fixação das bases jurídicas romanas a partir das escolas jurídicas de Portugal, é preciso entender que no direito romano nós já tínhamos muita coisa que o Pentateuco já trabalhava. Né? O direito de propriedade, a punição para os criminosos. Sim. Então, grande parte dos crimes que nós temos, o exemplo disso é o crime de homicídio. A Bíblia fala não matarás, e lá no artigo 120 nós temos, né? Matar alguém, né? É um exemplo mais comum. Sobre isso que assim, eu sempre tenho essa visão, né? De que muitas coisas foram tiradas da Bíblia, muitas mesmo. Então, professor, você lançou recentemente um livro, né, que é A Nova Criminologia, é isso? Isso, A Nova Criminologia, Desafios da Era Virtual. Isso, fala pra gente como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro e os desafios, né, durante a escrita dele. Fala um pouquinho desse... Tá. Para falar do Nova Criminologia, tem que voltar para 2020. Sim. Em 2020, nós tivemos o colapso mundial com relação aos lockdowns. Né? Bancos não podiam mais receber pessoas, as universidades. A gente viu isso de uma forma muito triste. A pandemia fez isso. E o crime, naturalmente, aproveitou esse momento para dizer, não, eu vou ter algum tipo de ganho. E quando nós estamos diante de um mundo que, gradativamente e em um volume quase que inconcebível, tem se virtualizado, é preciso entender que o crime também se virtualizou. O crime assumiu novas formas. Hoje nós não temos mais aquele medo, quer dizer, temos, mas nem tanto, de uma pessoa invadir a nossa casa, abrir um cofre, uma gaveta e pegar o dinheiro que tem. Porque talvez a gente nem tenha mais dinheiro ali. Tudo virou dígito no banco. Verdade. Tudo virou um dígito, tudo virou um algoritmo dentro de um sistema eletrônico. O nosso maior medo talvez seja algum hacker invadir a nossa conta, tirar tudo que tem ali dentro e aí a gente fica assim desprovido. Verdade. Esse foi o avanço que, de certa forma, o crime trouxe. Mas eu não falo só disso. A ideia de criminologia não é tratar de crimes. Ela não trata do crime. Ela trata do fato crime, do criminoso e da vítima. Exato. E propõe também uma análise de prevenção. Quando a gente discute ideias de prevenção, a Nova Criminologia vem trazendo essa visão para a gente aqui. O que o Estado brasileiro, o que os outros países estão fazendo para poupar os seus cidadãos dessa nova
onda de criminalidade, né? Essa nova onda de ataques sobre o patrimônio, sobre a honra, sobre as verdades. A gente trabalha muito dentro daquela obra a ideia das deepfakes. Exemplo disso. Imagine que alguém possa pegar uma fotografia da Janete, colocar em um aplicativo de inteligência artificial e criar uma imagem, criar um vídeo, manipular a voz da Janete e com isso transformar, criar direitos, adquirir obrigações, movimentar contas bancárias, criar toda uma situação que talvez se ela viva, que ela viva não faria, né? Ela enquanto pessoa real não faria. E um exemplo muito comum aconteceu há alguns anos, eu não me recordo agora, onde uma empresa, né, com sede em Hong Kong, teria recebido uma videochamada. O CEO dessa empresa em Hong Kong havia recebido uma videochamada da matriz que ficava em Londres. Nossa. E o conselho da empresa estava ali diante dele em uma videoconferência o autorizando a fazer alguns repasses de alguns milhares de euros para diversas contas, pulverizando em diversas contas. E quando aqueles repasses foram realizados, o telefone corporativo ligou, disse, o que está acontecendo? Você está passando dinheiro para essa conta é na Suíça, isso aqui é nas Ilhas Caimã, isso aqui é em paraísos fiscais. Não, acabamos de fazer uma videoconferência conforme vocês me autorizaram. Disse, não, nós não fizemos nenhuma videoconferência aqui. Meu Deus! Foram rastrear aquela comunicação e descobriram que aquela reunião era uma deepfake. Nossa! E ele havia sido enganado, causou uma lesão irreparável num sentido econômico à empresa e, claro, todos foram vítimas desse ataque. Isso é uma empresa grande. No livro a gente descobre, foi vítima disso, quem dirá? Nós, meros mortais. Imagina. Que guardamos as nossas parcas economias ali na continha poupança. E o tanto que tem, né? Muitos crimes virtuais de todos os sentidos e tantos golpes. Sim. O telefone da gente toca o tempo todo, pessoas tentando dar o golpe. Você não pode clicar em links que você não conhece, até mesmo de pessoas, porque, um exemplo, alguém clona o celular da sua esposa. E aí manda uma mensagem do mesmo número, o mesmo celular, e te manda um link e você ainda não sabe que foi clonado, um exemplo, e clica lá e ali já era, né? Sim, sim. Isso aconteceu comigo. Eu tenho um amigo pessoal, um amigo muito querido, e a gente sempre conversa sobre diversos assuntos. E uma certa ocasião eu estava precisando, alguma situação aconteceu e eu pedi um dinheiro emprestado a ele. Mandei uma mensagem a ele e disse, me empresta tanto. Ele disse, tá, empresto, mas espera aí, quem é que está falando comigo? Eu disse, sou eu, Marcos, teu amigo. A gente acabou, eu tinha ido na casa dele uma noite anterior, a gente tinha assado uma carne, conversamos, eu, minha esposa, ele, a noiva. E ele disse, não, peraí, então vou fazer uma chamada de vídeo contigo. Ele fez uma chamada de vídeo e disse, sou eu, me ajeita aí, porque eu não estou conseguindo acessar o aplicativo do banco. Eu disse, não, então tudo bem, a gente não está seguro de nada. Imagine só, para uma situação tão cotidiana, nós estamos vítimas disso, somos completamente vulneráveis. O tempo todo vulneráveis. E assim, realmente temos que estar em alertas, né? Eu sei que aparecem muitos casos, né, para o senhor. Aqui no escritório, recentemente nós recebemos uma ação de uma empresa, uma pequena empresa, que alguém havia hackeado o acesso e feito alguns empréstimos consignados, né? E aí conseguimos, através da investigação, através de uma atuação mais assim, forte e pontual, reverter essas situações, pelo menos neutralizar a ação lesiva com relação aos valores que foram retirados das contas daquela empresa, daquela pequena empresa. Mas o fato é que nós não estamos livres disso. Não. Eu costumo pensar da seguinte maneira: o crime, ou melhor, o Estado anda em uma marcha e o crime anda em uma marcha 10 vezes mais acelerada. É verdade. Se eles usassem a inteligência que eles têm para fazer o bem e serem honestos, né? Exato. Porque é muita inteligência, né? É muito esforço da parte deles para conseguir lançar esse golpe, né? E aí é que tem um problema que eu costumo sempre discutir em sala de aula. Por que o Estado está atrasado? Por que o crime está adiantado? Nós estamos diante de um Estado gigantesco, burocrático,
engessado, e que, claro, por uma questão de segurança jurídica, é preciso ter um pouco mais de cuidado na hora de você normatizar coisas, criar leis, criar metodologias. Mas existem circunstâncias em que a urgência requer, acima de tudo, uma ação proativa do Estado. E nesse sentido, o Estado não está preparado. O Estado simplesmente está de mãos atadas porque se prende a uma vetusta estrutura que procura tão somente manter o status de Estado, mas ele não está atuando como tal. Se o tanto de impostos que o brasileiro paga fossem realmente transformados em políticas públicas sérias, nós teríamos um dos países melhores de se viver. É verdade, infelizmente não é assim. É muito lamentável. Mas, né, todos se unindo e lutando pelo bem de todos, né? Quem sabe o nosso Brasil não mude um pouco, né? Porque o nosso Brasil era para ser muito diferente. É por isso que eu acredito e continuo crendo na missão do professor. Isso, exatamente. Muito bem colocado. Ô, professor, foi muito boa a nossa conversa. Foi assim, muitas informações para quem é estudante também de direito. Eu tenho certeza que vai amar essa entrevista, tá? Mas eu quero pedir para o senhor deixar um conselho para um estudante de direito. Assim, se você tivesse que escolher assim, algo a falar para quem está estudando, para quem está lutando, para quem não só estudante de direito, né, mas para qualquer outra pessoa, qual conselho o senhor deixaria? O conselho que eu deixo é que o único bem que não lhes tiram é o conhecimento. O ladrão rouba as coisas, a traça corrói as coisas, mas o conhecimento é o único bem que não nos é tirado. E existe uma outra palavra que me inspira também: justiça. Justiça. É o único bem que acompanha o homem após a sua morte. As outras coisas são destruídas quando o corpo é destruído também. Exatamente, muito bem. Foi ótimo, viu? Recíproco. Eu quero muito agradecer por o senhor ter aceitado, né, esse convite de ser entrevistado, porque não é entrevista, é um bate-papo, né? E, gente, eu quero agradecer vocês também, tá? Por estarem aqui com a gente até o final. Não esquece de compartilhar com seus amigos, de curtir também, tá? E então, pulinho lá no nosso Instagram também, é @do0cast. E o professor também tem o Instagram, né? O senhor quer falar? @realprofjesus, é o meu Instagram pessoal, rede aberta, pode acessar, a gente tem conteúdo também, sempre que possível, eu coloco uma coisinha interessante, de criminologia, de educação, é um espaço aberto. Vão lá, gente, também seguir, tá bom? E eu quero agradecer novamente, né, por ter aceitado, e a gente fica por aqui, gente. Beijo!